Salve, salve! Este é mais um Banda da Semana voltando de um período pós-Covid e eu não poderia deixar de falar desta banda. São eles, os caras que invadiram a cidade. Charlie Brown Jr. Fica com a vinheta. Banda da Semana, aqui no Minuto do Rock. A banda foi montada na cidade de Santos no ano de 1992. No início a banda fazia um som muito mais pesado, né, um metal, as canções eram em inglês. Foi quando eles passaram as músicas para português que a coisa começou a se transformar e a banda se transformou no fenômeno que a gente conhece até hoje, sendo referência para uma vasta geração de bandas que vieram depois, marcando uma época muito bacana também no rock aqui no Brasil. O primeiro álbum do Charlie Brown, chamado Transpiração Contínua Prolongada, foi lançado em 1997 e foi produzido por Tadeu Patola e pelo Rick Bonadio, e o nome do álbum é uma menção ao esforço que a banda fez para poder gravar o álbum, e músicas como O Couro Vai Comer, Tudo Que Ela Gosta de Escutar, Proibida Pra Mim, estão presentes, embora as músicas lá do B desse disco façam este que vos fala muito feliz, como Shake e a própria música Charlie Brown Jr., que depois foi gravada novamente no Acústico MTV, que nós vamos falar um pouquinho pra frente. Já estourados, no ano de 1999, a banda lança seu segundo álbum, chamado Preço Curto, Prazo Longo, e a explicação sobre o nome desse disco é que a banda fazia os shows e acabavam muito rápido porque tinham poucas músicas, então eles resolveram gravar um disco de 25 músicas para que não terminasse tão rápido assim. Músicas como Zóio de Lula, Confisco e Te Levar, que entrou na série Malhação da Globo, fizeram com que a banda fincasse seus pés como uma das maiores bandas do cenário rock brasileiro de todos os tempos. Aceita que dói menos. E no ano 2000, somente um ano depois, a banda lança seu terceiro álbum, chamado Nadando com os Tubarões. Esse álbum que foi o último álbum gravado com a formação clássica original, com seus 5 integrantes. Músicas como Rubão e Não É Sério são singles que ficaram grudados nas rádios até os dias de hoje. Participação de Negra Lee na música Não É Sério, Sabotagem e RZO na música A Banca, e também De Menos Crime, que já havia participado no álbum anterior. Esse álbum mostra um lado mais hardcore ainda da banda, que embora tenha ficado conhecida por aquela mistura louca de skate, rock, ska, reggae, aquela mistura que acabou fazendo com que Charlie Brown se tornasse uma das referências no estilo aqui no Brasil. Esse álbum, eles sentaram a mão fazendo um álbum mais pesado, e isso fechou esse ciclo com a banda original. E logo depois, Thiago Castanho saiu da banda, não foi substituído por ninguém, deixando assim Marcão no comando das guitarras para gravar o seu quarto álbum de estúdio, chamado 100% Charlie Brown Jr., Abalando Sua Fábrica. Foi lançado em 2001 e foi um álbum um pouco mais cru para quem estava acostumado a ver as superproduções do Charlie Brown desde o início, né? É um álbum bem mais cru, mais direto e reto, mas que não deixou de cravar singles como Lugar ao Sol, por exemplo, que foi a primeira vez que uma música mais balada do Charlie Brown, mostrando o chorão, falando de Deus, falando de coisas mais positivas, e músicas como Hoje Eu Acordei Feliz, Como Tudo Deve Ser, também presentes nas rádios até os dias de hoje. Uma curiosidade é que esse álbum é bem mais curto que os anteriores, não dá meia hora, eu acho, de álbum, porque as músicas são muito mais corridas, e o álbum é bem mais rock, deixando o rap, que era uma coisa constante já vindo à medida que os álbuns eram gravados. Foi deixado um pouco de lado o rap nesse disco, sendo um disco bem mais rock and roll. Na opinião deste que vos fala, o grande álbum, e olha que é difícil, né, porque o conjunto da obra é maravilhoso, mas é o meu álbum preferido, Bocas Ordinárias, é o 5º álbum de estúdio, foi lançado em 2002. O Chorão disse que o álbum seria uma continuação do álbum anterior, no sentido de ter mais rock que os outros álbuns, e realmente é um álbum bem rock and roll. E a música Papo Reto chegou pra ficar também, músicas como Só Por Uma Noite, que tem um clipe sensacional também com participação do Paulo Miklos. Eles gravaram uma versão da música Better Man Half Blues, um cover de Legião Urbana. Em 2003, diferente do que muitas bandas haviam fazendo, que eram bandas que talvez estavam em declínio e lançavam um acústico junto com a MTV para alavancar sua carreira, não, Charlie Brown no auge da sua carreira resolve fazer um acústico, e diferente também de todas as outras bandas que fazem versões e releituras das músicas, não, Charlie Brown Jr. pegou e sentou a mão mesmo com violão, e as músicas não saíram muito dos arranjos originais, embora tenha algumas releituras, né, tenha participações também da Negra Lee, do RZO cantando A Banca, Marcelo D2 participando na música Samba Macossa do Chico Science, temos também a participação do Marcelo Nova na música Hoje,
da banda Camisa de Vênus, e eles gravaram também um cover de Jorge Benjor, da música Oba, Lá Vem Ela. É bacana também falar que o Tadeu Patola, produtor da banda, em vários discos, entrou na formação da banda para gravar esse acústico e também acompanhou a banda na turnê desse acústico, que vendeu pelo país, saíram do país até para tocar, foram para o exterior e fez um sucesso muito grande. Curioso é que tem 2 músicas inéditas nesse álbum acústico, Vícios e Virtudes e Não Uso Sapato. Nenhuma dessas músicas foi inserida em álbum algum deles, embora tenha uma versão de Vícios e Virtudes elétrica com guitarras perdida por aí. Se você procurar na internet você até encontra. Em 2004, o último álbum com a formação clássica, né, que já não havia mais o Thiago como integrante, é o 6º álbum de estúdio e 7º na discografia, foi lançado um ano depois do Acústico MTV, e músicas como Tamo Aí na Atividade, Champanhe e Água Benta. Charlie Brown é uma constante, né, sempre 2, 3, 4 músicas dos seus álbuns ficaram nas rádios até hoje. Foi depois desse álbum que os integrantes da formação clássica decidem sair da banda, e o Chorão remonta a banda chamando Thiago Castanho novamente e entrando nessa formação o Pinguim, baterista, e o Heitor Gomes no baixo para gravar então seu 8º disco, 7º de estúdio, chamado Imunidade Musical. Com esse álbum, o Charlie Brown volta a empilhar músicas no seu disco, para a felicidade dos fãs e deste que vos fala, trazendo aquela coisa que em meio à porradaria, ao skate rock, o Chorão começa a suavizar as suas letras, fazendo músicas como Lutar Pelo Que É Meu, Ela Vai Voltar e Senhor do Tempo, que são baladas maravilhosas, né? Tem uma outra música muito bacana também chamada I Feel So Good Today. Eles regravaram de uma forma diferente, fizeram uma releitura da música Aquela Paz, que estava lá no primeiro álbum, e tem participações de Rappin' Hood, Sacramento MCs e o Raga da Baixada. Em 2007, Charlie Brown lança seu disco Ritmo, Ritual e Responsa, que acabou servindo como cama, como base para o filme Magnata, de autoria do Chorão, estrelado por Paulinho Vilhena, e fala sobre a vida de um roqueiro e vida louca, né? Será que isso aí tem alguma coisa a ver com a história do Chorão? Não sei, vai ver o filme. Esse disco, com músicas como Pontes Indestrutíveis e Não Vive em Vão, participação do Forfã na música Universo Nosso Favor e participação do MV Bill na música Sem Medo da Escuridão, Vida de Magnata com participação do João Gordo, Que Espécie de Vermes São Vocês, participação do Marcon da banda Lobotomia, Vivendo a Vida numa Louca Viagem, participação do Sacramento MCs, Skateboard Amor Eterno, também participação do Sacramento MCs, e a música Paranormal, participação do projeto de música eletrônica Paranormal Ataque. E esse disco conta também com uma versão bônus ao vivo da música Senhor do Tempo. Em 2009, a banda lança o seu 10º álbum de estúdio. Nesse álbum rola uma troca, sai André Pinguim Ruas da banda e entra Bruno Graveto, meu mano. Mostra também o Chorão como um cara mais apaixonado, com músicas como Me Encontra, Dona do Meu Pensamento. A música Só os Loucos Sabem, que é cantada em coro até os dias de hoje. E é o último álbum com o baixista Heitor Gomes, que também sairia da banda para entrar no CPM 22. Então, em 2011 para 2012, rola aquela revolução com a volta dos integrantes originais Marco Brito e Champignon para a banda. E o Charlie Brown voltou e gravou o disco Música Popular Caiçara, que foi gravado ao vivo no ano de 2012. E até teve em 2016 um volume 2 com músicas que não haviam sido lançadas. Tem participações do Zé Cabaleiro. O Marcelo Nova participou na música Coração Satânico, da banda Camisa de Vênus. E uma coisa muito massa é que o Marcelo Falcão do Rapa participou na música Não É Sério, e eles tocaram uma música do Rapa chamada Me Deixa. E ainda em 2012, o Charlie Brown lança a música Céu Azul, que acabou não entrando também em álbum, assim como Vícios e Virtudes e Não Uso Sapato, e foi uma música também muito bem recebida pelo público, o Chorão mostrando também, novamente, eu acredito que Céu Azul tem uma certa ligação com Lugar ao Sol também, eu vejo uma ligação entre essas duas músicas. E agora a gente vai para o último álbum do Charlie Brown Jr., todos sabem como terminou essa história, com tragédia, tivemos a perda do Chorão em março de 2013. O álbum foi um álbum póstumo, né, em relação ao Chorão, porque foi lançado após a sua morte. O disco La Família 013 é o 11º e último álbum de estúdio da banda Charlie Brown Jr. E o primeiro single que foi lançado foi Meu Novo Mundo. É muito louco, para quem escuta esse álbum, até vou confessar aqui para vocês. Eu nunca consegui curtir direito esse álbum porque é uma espécie de adeus que o Chorão tá dando. Depois que acontece, a gente acaba tentando criar links, né? Mas a música Meu Novo Mundo fala como se ele já soubesse que tava se despedindo. Embora a banda tenha terminado em tragédia, até depois que o Chorão faleceu, a banda seguiu
trocando de nome, o Champignon indo pro vocal, chamando a Lena Papini para o baixo, e eles montaram a banca, mas meses depois o Champignon acabou cometendo suicídio. Não é sobre isso que eu vim falar aqui, eu vim falar sobre a discografia do Charlie Brown Jr., mas é necessário falar sobre isso, essas tragédias que acabaram culminando no fim da banda, né? Então, esse foi o Banda da Semana pós-Covid. Tô muito feliz de estar de volta aqui, espero que tenham sentido minha falta, se não sentiram, foda-se também, porque eu faço isso porque eu amo. E esse é o Minuto do Rock, com mais um Banda da Semana, com a banda Charlie Brown Jr. Yeah! Banda da Semana, aqui no Minuto do Rock.